Isso aí, começando o nosso Papo de Boteco Copa do Mundo. Olha a cara de animado de todo mundo aqui que torceu pro Brasil aqui. Quer dizer, torceu assim em termos, né? Tava falando com o Vini em off aqui. O Vini já não torce pro Brasil há algum tempo. Eu também não torço. Eu fiquei aqui assistindo o jogo no meio de uma muvuca danada. Mas a gente chega na hora, a gente quer ver o gol. A gente ainda acredita que vai fazer alguma coisa, mas não é mais aquela paixão como antigamente. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Boa noite, Claudinei. Boa noite, Vini. Começa aí, Claudinei, que está aí embaixo. Boa noite, Vini. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Eu particularmente gosto de torcer para o Brasil, né? Mas tá difícil. Boa noite, Vini. Boa noite, Claudinei. Boa noite, Marcelão. Uma coisa que eu estava comentando aqui com o Marcelo antes, que eu citei meus filhos, né? Queria que meus filhos ficassem felizes por isso, mas assim, tem também uma questão de, a hora que o Marcelão falou, assistir aqui no meio de uma galera, minhas irmãs, por exemplo, minhas irmãs ainda, quando vai sair gol, elas gritam. Eu queria que acontecesse da gritaria delas funcionar até 19 de julho, né? Então a gente acaba torcendo mais até por isso. No meu caso, eu torço mais por isso. Aqui em casa a gente arrumou um projetor aqui, eu projetei na garagem aqui o jogo, então veio o Valdemar, a Cristina aqui, que fazia os tricoteiros aqui, aí meu filho chamou uns amigos. Em todo jogo do Brasil a gente fazia alguma coisa, menos quando era de tarde, porque o projetor é muito bom, então não dava para projetar quando está de dia, tem que estar bem escuro, né? E já tinham feito a festa para sábado que vem. Eu falei, a festa a gente faz, só fazer a festa. Vamos manter. Vamos ver a Noruega, pô. A gente faz uma festa da comida inglesa com vestimenta norueguesa, faz uma festa temática. No primeiro jogo foi festa junina, né? Então já aproveitou que era São João, São Pedro, não sei qual santo que era. Então ele fez uma pipoca, fez um negócio aqui, a gente fez aqui e veio bastante gente. Aí depois já veio menos, foi à tarde, depois veio menos, e agora veio menos ainda, mas aquilo. No final a gente ligou o karaokê aqui, ficamos cantando, foi uma baixaria, um negócio doido, que foi mais divertido do que o jogo, né? Como eu falei, jogos do Brasil eu não assistia algum. Assistia quando dava. Se não desse jogos da eliminatória, esses amistosos, não faço força mais para ver jogo do Brasil, porque é uma seleção que a gente não se identifica com ela, né? Muitos jogadores de fora que. E não é de fora como antigamente, que Zico, Sócrates, que jogavam aqui, fizeram a carreira no Brasil e depois foram para a Europa, né? Hoje, jogadores que a gente nem conhece, né? Aquele centroavante Igor Thiago, nunca tinha visto jogar. Martinelli, não sei se jogou aqui em algum time. Jogou no Ituano. Então, você vê, foi jovem, não chegou nem a aparecer. Então a gente perde essa identificação com os jogadores. Aí fala, mas também se pegar os jogadores do Brasil, não vai conseguir montar uma seleção boa, a competir a nível com jogadores que jogam lá fora. Eu acho que isso está prejudicando o Brasil, né? Ontem no jogo eu vi o Ancelotti, não o Ancelotti, mas o que ele propôs, né, como técnico em todos os jogos, aquele passe curto, só passe curto. Ninguém tinha coragem de dar um lançamento. Ninguém tem coragem de fazer uma coisa diferente do que está no planejado. E aí fica muito engessado. Parece um time de veteranos jogando bola, né? Que fica tocando bola para lá, para cá, para lá, para cá, para cá. Eu sei porque eu sou veterano e eu faço isso hoje em dia. Fico rodando bola até a hora que chega, porque não tem aquele cara para correr, para dar aquela arrancada. Aí cai a bola no pé do Vini Júnior, para todas ele ia para cima de 2, 3. Na maioria das vezes não dava certo. Então, quer dizer, também eu não sei qual que era a proposta que tinha. Mas o Rafinha machucou. O Neymar tinha condição de jogar 90 minutos. Pelo que ele jogou, não tinha condição de jogar 90 minutos, não. Mas quando ele entrou, ele fez uma diferença. Eu achei, porque ele fez o que eu acho que o Ancelotti não mandou. Ele deu lançamento, tentou dar lançamento, tentou correr o campo, que é para ficar centroavante, não ficou. Inclusive, acho que até atrapalhou quando ele entrou. Que hora que ele entrou, ele matou o Endrick. O Endrick estava começando a aparecer para o jogo ali como centroavante enfiado, chegou 2 chances para o Endrick. O Neymar entrou, acabou com o Endrick, porque o Endrick teve que ir lá para a ponta e não deu certo. Não sei se eu estou falando certo, estou falando errado, mas a minha visão é que, para mim, se tivesse deixado o Dorival Júnior ou o Diniz na seleção, talvez a gente tivesse ido mais longe. Dorival Júnior é copeiro, né? É um cara que sabe como faz para jogar a Copa, né? Copa do Brasil, que já ganhou algumas vezes aí, com times fracos. Então, para ganhar
time fraco ganha a Copa. É igual o Filipão, que ganhou quando ganhou a Copa, porque o Filipão é outro copeiro, né? Já o Tite, a gente viu a desgraça que foi. Vi uma declaração hoje de pessoas falando que o Dunga, quando saiu da seleção, foi o que foi mais à frente na Copa do Mundo, foi o Dunga, que o Tite ficou para trás. Agora ficou pior, outro vexame para o Brasil atrás, lá de sair nas oitavas. Então, falaram que o Dunga não continuou na seleção porque ele não quis se vender. E que o seu Lancelotti já se vendeu, porque ele não queria o Neymar e levou, porque aquilo entrou dinheiro, era muito dinheiro em cima, era uma pressão, sei lá. Eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas esse Lancelotti aí, achei que ele ia chegar e mandar, e já virou brasileiro, já entrou no esquema, eu acho. Então, e já renovou o contrato para mais patrão, também renovou o contrato por causa disso, né? Ó, você leva o Neymar, você faz isso aqui que a gente quer, e aí você fica mais 4 anos aqui. Opa, assinei, por um salário absurdo, por uma seleção que não merece ter um técnico com um salário desse, porque não merece, né? Uma seleção que, desde quando perdeu da Alemanha de 7-1, só vem sendo uma desgraça, né? Não tem mais empolgação, não tem mais. Ficamos em quinto aqui nas eliminatórias, não ganhamos da Venezuela. Quer ganhar o quê? Dá licença. Olha, eu ouvi um pedaço do Neto hoje e depois eu desliguei porque não estava aguentando, porque ele fala umas coisas, barbaridade, mas ele tá meio certo. Isso aí. Fala aí, Claudinei, o que você quer falar aí? O que você acha? Eu te falei só besteira? Não acho que você falou besteira, mas eu acho que assim, não teve um trabalho para a Copa, né? A CBF é a maior culpada do que a gente viu aí nessa Copa, porque assim, não dá para você fazer um trabalho com 4 treinadores totalmente diferentes, né? Ele começa com o Ramon para vender jogador. Para mim, o Ramon só serviu para vender jogador. O Diniz entrou sabendo que ia sair. Isso numa seleção brasileira, isso não existe. Né? Tudo bem que a seleção pode não ser mais a mesma seleção, mas é a seleção brasileira. Não dá para você colocar um treinador tampão, né? O Dorival não fez nada. E o Ancelotti, que chegou, e eu também achei que poderia ser um pouco melhor, e também acho que no final ele acabou, não sei se só se vendendo, não, né? Ele tem algumas coisas que não dá, né? Danilo não dá, e ele deixou claro que o Danilo ele ia levar, né? E a gente viu que todos os gols que a gente tomou no lado do Danilo ali, né? O Danilo não serviu para nada. Mas eu acho que não teve trabalho para a Copa do Mundo. Assim, a gente se empolga, começa o jogo, você acha que pode ser, assim, não dá para perder para a Noruega, um time, para mim, comum, que não fez nada demais, fez a jogada que eles fazem, e todo mundo sabia que ia acontecer, e só aconteceu porque a gente tinha um lateral que anda em campo. Então, assim, eu até espero um pouco mais, se ele resolver trabalhar. Temos jogadores para trabalhar, não temos mais em 2002, 2006, esquece, isso... eu costumo dizer que, para mim, o último craque brasileiro foi o Neymar. Foi, né, o Neymar. Há 8 anos atrás, o Neymar de Barcelona era um grande craque que a gente tinha. E depois disso aí, nunca mais tivemos um craque. O Vini Júnior, para mim, é mais do mesmo. Na hora mas o escolhido a bater o pênalti já estava decidido. Porra, você é o cara do time, você é o melhor jogador do time, pega a bola e bate, velho. Não tem essa de... E depois aí soltou que o Bruno Guimarães também não é o batedor, né? Ficou muito mal explicado essa batida dele. O Vini pega a bola e bate. Deixa eu falar uma coisa só disso aí. Meu irmão veio falar para mim que até hoje o Bruno Guimarães só bateu 4 pênaltis na vida dele profissional. 9. Como que ele é o melhor? Bateu quantos, Vini? 9. 3 esse ano, né? 9? Pô, ele tinha batido 8, né? Ele tinha batido 8 e feito 7. E aí bateu o 9º e continuou com 7. E assim, o cara que só bateu 7 pênaltis vai ser o melhor batedor da seleção. Como que... Não dá para entender. E assim, né? E eu não tiro até o mérito dele ter batido, bateu mal, mas assim, o cara, ele fez, não nessa partida, mas ele vinha jogando bem. Até me surpreendeu, não era um cara que eu botava muita fé, não. Ele vinha jogando bem, tá com confiança. Mas, meu, você olha as seleções, quem bate o pênalti é o craque do time. E acabou, cara. Quem bate pênalti na França é o Mbappé, quem bate na Argentina é o Messi, quem bate em Portugal é o Cristiano Ronaldo e acabou. Então o Vini era o craque, era o cara que tinha que pegar a bola e bater. Poderia perder também, não estou dizendo que não ia fazer, mas era o cara. Para mim, se esconde.
Se esconde. Nunca achei o Vini tudo isso, como eu não acho o Rafinha tudo isso. A entrada do Neymar realmente... houve um erro do Ancelotti, né? Ele foi mal colocado em campo e ele matou o Endrick. E se fosse para colocar o Endrick para jogar na ponta, colocava o Luiz Henrique, que era um cara que marcava, que estava fazendo o Ryan na marcação. Não se criou nada enquanto o Ryan estava em campo. Outra coisa que eu acho do Ancelotti, assim, ele teve uma convicção do Igor Thiago para ser o centroavante titular quando ele começa. E ele tirou o cara para terceiro atacante, nem ser relacionado, assim. Tudo bem, se ele era o titular num jogo, ele não foi bem, realmente não foi bem, mas ele era o titular, né? Ele poderia ser no banco e poderia entrar, por exemplo, era um jogo de trombada, era um jogo de zagueiros grandes, ele é um cara forte, ele é um centroavante forte. Colocar o Vini para ficar dividindo bola com aqueles caras, colocar o próprio Ender, que embora forte, mas pequeno para dividir, colocar o Neymar de falso 9 para dividir bola com eles. Então, assim, para mim, o Ancelotti erra muito. Eu, particularmente, não teria levado o Igor Thiago, já que o Pedro ficou. Mas se levou e era o titular dele, o cara não pode virar de titular a nem ser mais... entrar num jogo, né? Porque ele jogou aquele tempo e saiu. Então, assim, o Ancelotti errou ou foi forçado a errar, né? Eu ainda acho, assim, era a minha opinião do Neymar. O Neymar, mesmo o Neymar do Santos, eu teria levado antes da contusão. Essa contusão dele mal explicada, e para mim, deveria ter cortado. Eu levaria com 26. Talvez não colocaria ele como ele colocou nesse jogo, mas eu teria levado, não machucado. Ele perdeu metade da Copa se recuperando de uma contusão que foi mentirosa, né? Que chegaram lá falando que uma semana, 10 dias, ele estava pronto e ele não ficou pronto. O Neymar, eu acabei de ouvir no rádio os caras falando quem era aquele gordinho chorando lá no meio, né? Então, assim, esta parte dele da convocação machucado, não deveria. Mas eu teria levado antes da contusão da panturrilha dele. Uma contusão mal explicada, que também podia ter sido cortado quando chegou lá. Chegou lá e fez os exames, dava tempo de cortar. Então, é bem complicado. Agora, espero uma renovação. Né? Temos caras que não dá e vão embora, né? Danilo, o Alexandro, Casimiro. Espero que o Alisson, que embora eu sou um cara que não gosto do Alisson, mas eu acho que ele fez uma boa Copa. Não põe a culpa do Alisson em nenhum gol que a gente tomou, mas não dá mais. Então vamos esperar uma renovação, né? Se ele, do próximo jogo, que eu acho que é em setembro, o próximo amistoso, ele chamar o mais do mesmo, esquece, né? Marquinhos não dá mais, obrigado, pega o chapéu e vai. Né? Essa é a revolta em cima da seleção. Agora, a gente estava esperando talvez mais do que deveria, né? O Marcelo falou, foi que se classificou em quinto. O Brasil, o pessoal critica a Itália, se o Brasil jogasse a eliminatória na Europa, não entrava. Então é básico, né? Então a gente já entrou mal. Espero que para a próxima melhore um pouco, mas não espere em 2002 ou 2006. Não temos craques para isso. Vamos falar com o craque, né? Afinal, o Vini, nós temos o nosso Vini aqui. Vini, pega a bola, vai para cima aí. Né? Eu acho que eu concordo com tudo que vocês disseram. Acho que o efeito Neymar ele é um pouco maior do que até vocês mencionaram, né? Acho que não tem a mínima condição de você levar o Neymar em nenhuma situação. Tipo, eu não levaria ele em nenhuma, né? Vocês são provas aqui disso. E acho que aqui entra até uma ponderação, porque eu tenho ouvido muita gente falando isso sobre o pênalti do Vini Júnior, né? Eu acho que um pouco do Vini Júnior não pegar a bola e bater é o Neymar. O craque da França é o Mbappé. O do Brasil é o Neymar. Não faz o menor sentido, mas é o Neymar. O Brasil, a camisa 10 do Brasil foi dada para o Neymar. A foto oficial do Brasil viajando para os Estados Unidos é o Neymar com os outros 25 caras em volta do Neymar. Não faz o menor sentido. É um negócio completamente, assim... Né? Agora, sim, eu sempre menciono o ano de 2004, né? 2004 teve Eurocopa, 2004 teve Libertadores,
2004 teve UEFA Champions League, 2004 teve Premier League, né, que é o maior campeonato do mundo, e os campeões foram Grécia, da Eurocopa, Once Caldas, da Libertadores, Leicester, da Premier League. Então, assim, é futebol. A gente está falando aqui de um desempenho pífio, mas o Brasil teve um pênalti a seu favor. O cara que a gente mais pedia com a bola do jogo, matada, dominada, 30 metros para ele pensar o que ele ia fazer para fazer 1-0, e nós não fizemos, né? Nós tivemos um goleiro que a vida toda o problema foi que ele é tecnicamente perfeito e regular, mas não fazia milagres. Fez milagres. A bola do jogo caiu no pé esquerdinho ali do Odegaard, que é o melhor jogador deles, e ele pegou, assim. A bola saiu 20 centímetros do controle dele, ele já logo pegou de novo no final do primeiro tempo. Então, assim, diante de tudo isso, a gente ainda teve a chance, né, de ganhar, né, de um time que, na minha opinião, é melhor do que o do Brasil. Time. Peças, nenhuma condição. É que eu acho que o Brasil tem aí uma formação que passa pelo Neymar, que é essa questão de que o ponta arisco, o ponta que finta, o ponta que quebra linhas, e que esse que é o novo craque do Brasil, e a gente só forma pontas, né? A gente tem 9 pontas e não tem um camisa 10. O Odegaard é um puta camisa 10, e o Haaland é o camisa 9, que a gente levou Matheus Cunha e Igor Thiago. Matheus Cunha, respeito muito, mas é um jogador de clube, é um jogador de esquema de jogo, ele não é um 9, não é um puta 9, nunca foi na vida dele, né? E o Igor Thiago é fraco, cara. Tipo, a gente não precisa dizer que o Igor Thiago não tem muita intimidade com a bola, não precisa de muito, assistir um pouquinho ali que você vê, né? Então, assim, acho que então essa questão do efeito Neymar, ela é um pouco maior, né? Essa questão de que no futebol de hoje, que é um futebol de entrega, de muito movimento, que é tipo um super futsal, né? Você ter um jogador a menos é muito ruim. Então você pega, o Brasil tinha uma linha de 4, vamos dizer assim, entre aspas, atacantes, até o Neymar entrar, né? Começou acho que com Matheus Cunha, Martinelli, Vini Júnior e Ryan. Aí o Matheus Cunha saiu, entrou o Endrick. Quando o Neymar pisa no campo, o Brasil abre mão de um deles. Por quê? Porque você precisa de alguém que marque mais do que um ponta, ainda que esse ponta marque, né? Então você pega o Danilo Santos para ser o quarto homem, entre aspas, mais avançado, para você ter Endrick pela direita, Neymar como falso 9 e Vini Júnior pela esquerda. Você tinha 4, Vini, você passa a ter 3. Ô, Vini, só um adendo aí, ainda com o Casemiro lento. Exato, mas assim, e aí você vai pôr o reserva do Casemiro, é o Fabinho, assim, né? Então assim, acho que o legal do futebol, ainda mais em Copa do Mundo, é que pode dar certo. O jogo de ontem pôde dar certo, né? A gente teve chance de dar certo, mas não é por isso que a gente não tem que falar que você tem que colaborar para que haja mais chance de dar certo. E ele fez muita cagada desde sempre. Colocar o Casemiro como a maior liderança do time é surreal. Convocar o reserva que o Casemiro indicou, que tem o mesmo poder de fogo que o Casemiro, que é o Fabinho, é surreal. Levar o Neymar, para mim, assim, a única coisa que para mim valia a pena de se pagar o salário do Ancelotti, que o Marcelo com razão disse que o Brasil não tem material para investir 3 milhões num técnico, porque quando você investe num técnico muito foda, você tem que dar material bélico para isso, a gente não tem, né? Você tá matando formiga com metralhadora. A única grande vantagem é que foi o que falaram, é um cara maior do que qualquer outro jogador, de forma que ninguém vai ter cadeira cativa. Aí vem esse peido de velha, o cara da cadeira cativa para Danilo, o cara da cadeira cativa para Neymar, o cara da cadeira cativa para Casemiro, o cara da cadeira cativa para o reserva do Casemiro, cara, assim, não faz, assim, né, pelo amor de Deus. O jogo em si, ele ter dado a bola para a Noruega, eu achei que foi menos errado do que pareceu. E aí entra aquela, né, o cara monta um esquema tático, não para que saiam 2 gols, mas que
possam sair 2 gols. E puderam sair, né? A gente teve chance de sair. Tem até uma estatística lá que você bota, que eles fazem um cálculo com base nas chances claras, no número de chances claras, no número de chances. E o Brasil teve um total de 2,73 gols esperados. Isso é um número alto. Então o Brasil teve 35% de posse de bola, mas com 2,73 gols esperados pelas criações, que é aquela história do o Garro não tem 75 assistências porque ele quebra a linha, só que o Yuri Alberto chuta na lua, e aí tipo, né, então assim como o Garro não tem culpa, o Ancelotti não tem culpa que o Endrick, com 30 metros para escolher o que fazer, matou a caminhada, né, ele conduziu errado, né, não tinha nem que matar. O segundo toque que ele dá, ele avança demais a bola, né. O Bruno Guimarães, para mim, fez uma Copa fantástica. Para mim, ele é um puta jogador. Ele é um dos melhores volantes da Premier League, que é um campeonato muito forte. Então, fiquei muito triste por ter sido ele o cara. Mas eu convido aí a galera a pensar sobre isso, né? Tipo, a gente cobra do Vini uma postura de ser o cara, mas, na verdade, o cara não é o Vini. A gente não dá para ele a moral de ser o cara. O Mbappé, ele tem essa moral na França, o Messi na Argentina, o Cristiano Ronaldo no Portugal, assim como o Harry Kane na Inglaterra, assim como o Haaland na Noruega. O Vini Júnior, ele é um cara que, assim, a estrela do time tá no banco, mesmo ele estando dentro de campo, mesmo ele fazendo gol, mesmo ele sendo um destaque do Real Madrid ganhando Champions League. Assim, o rabo tá sacudindo o cachorro. Por quê? Por uma questão financeira, pelo apelo midiático, por quanto isso traz, né, de retorno, de audiência, que tem a nossa estrela que estava lá no banco e que não joga bola há 10 anos, como o Claudinei falou, né? Então, enfim, eu acho que o jogo em si, não condeno o Ancelotti, porque eu acho que o técnico tem que fazer com que o jogo aconteça de forma que o seu time tenha mais chance de ganhar. E eu não esperava que o Brasil fosse ser superior à Noruega em termos táticos, e ele achou uma saída e o Brasil teve chance de realmente ganhar o jogo. Mas condeno todo o resto do Ancelotti, e aí acho uma coisa no futebol, que nós três aqui jogamos futebol na vida, que para mim é imperdoável, que é a trairagem. Trairagem no futebol, para mim, é imperdoável, que é o que o Claudinei falou do Igor Thiago. O que aconteceu com o Igor Thiago aconteceu com o desculpa, agora me fugiu aqui. Luiz Henrique, não faz o menor sentido. O Luiz Henrique era titular da seleção, ele era o cara imediato do Estevão, o Estevão não foi, e ele o Luiz Henrique simplesmente não foi usado, uma trairagem de nível bizarro. A não convocação do João Pedro é trairagem, cara. Tipo, todo o ciclo Ancelotti, não tô nem falando do ciclo, tô falando do Ancelotti, né? Tipo assim, você perde o grupo quando você se mostra um traíra, porque se você pode fazer isso com o João Pedro, você pode fazer isso com todo mundo. Outra trairagem surreal que ninguém falou, Andrei Santos. Cara, o Andrei Santos, na lógica do Ancelotti, estava à frente do Paquetá. À frente do Neymar nem se fala. Mas aí, quando você corta o Wesley, ele chama um segundo volante e ele chama o Ederson. Tipo, isso é coisa de traíra, velho. Isso é coisa de traíra. O cara que tá lá, o cara que... Porque assim, não tem como dizer que não. A seleção tem um grupo. O Andrei Santos era do grupo do Ancelotti. O João Pedro era do grupo do Ancelotti. O Luiz Henrique tinha que ter uma participação muito maior do que a que teve. Então, assim, eu jogando bola, a gente, de se olhar assim, a gente falava, ó, tem traíra, entendeu? E o Ancelotti se mostrou um puta de um traíra, não tem outro nome para isso. Isso é coisa de traíra. O cara já, primeiro que ele, tipo assim, mostrou para todo mundo que foi lá com ele para a seleção, que ele não confiava em nenhum lateral direito. Ele levou um lateral direito que jogava na esquerda do Roma, que é o Wesley, e um lateral direito que é reserva da zaga do Flamengo. O Danilo não é o reserva do Varela. Ele é reserva da zaga do Flamengo. E aí você tinha, independente da qualidade dos caras, Vitinho, Wanderson, Paulo Henrique, né, do Vasco, caras que foram
que participaram, que conviveram, tipo, tirou os caras para lixo, sabe assim? E no futebol, a não ser que o futebol tenha mudado muito, isso é um negócio que, tipo assim, afeta, cara. Trairagem afeta. Então, assim, eu acho que pouco tem se falado. Assim, do Andrei Santos, eu simplesmente não ouvi falar nada. Cara, não faz o menor, assim, mas no menor sentido o Ederson ir para a Copa e o Andrei Santos não ir diante das circunstâncias. Já era trairagem o cara não ser chamado, porque ele não foi chamado porque o Casimiro convocou o Fabinho, que já é trairagem. Aí depois o Wesley não vai, ele não chama ninguém pro lugar do Wesley, e aí ele pega e fala, vou levar um segundo volante, e não leva o segundo volante que, do ponto de vista de quem convive o ambiente da seleção, já foi surpreendente não ter ido, cara. Entendeu? Aí o cara pega, não, vou chamar uma... Então, assim, o cara é traíra, velho. E, tipo, poucas ideias com gente traíra, sabe assim? Não, Tipo, e ainda tem o Paquetá, né? Exato. Exatamente. Que não mas estava assim, no grupo. Foi de último momento o Paquetá que entrou, assim, vamos dizer. Vamos exato. O Paquetá foi no lugar do Andrei Santos mediante pressão, no seguinte sentido: o Neymar talvez não dê conta e a gente precisa de um cara que seja 10. Entendeu? E aí ele mandou o Paquetá, que não joga de 10 no Flamengo. O 10 do Flamengo é o Arrascaeta. O Paquetá joga de segundo volante. O Paquetá o Paquetá, ele é o sucessor do Gerson do Flamengo, que hoje está no Cruzeiro. Então, assim. Que podia estar lá, né? O Gerson podia estar lá, porque a força física dele. E nós fomos para uma Copa sem meia, né? Exato. Só volante. Isso é uma questão de a gente não se colocar no nosso lugar, entendeu? Tipo, você tem que ser um time de futebol. O Brasil tem peças muito fortes. O Rafinha, para mim, é muito forte na ponta esquerda do Barcelona. Ele tem números melhores do que o Yamal. O Yamal joga na direita, ele joga na esquerda. Ele tem mais participação em gol que o Yamal. Ele faz mais gol que o Yamal, o Lamine Yamal. E no Barcelona. O Vini Júnior é bizarro. O Martinelli é um jogador de confiança do Arsenal, que é o melhor time da Inglaterra, que é o maior campeonato do mundo. Só que, assim, toda a seleção tem um calcanhar de Aquiles. Talvez a França hoje não tenha. Mas, assim, a maioria das seleções tem caras normais, mas que desempenham a sua função. Então, para mim, Matheus Pereira é para ser um 10 da seleção, ele tem bola para isso? Cara, ele vai ser um dos piores 10, mas ele é um 10. O Alan Patrick é um 10. O Rafael Veiga é um 10. Então, você tem que levar um 10, tipo... Um 10, pô, entendeu? Você vai levar um cara que já foi 10 e que tem cara que tá jogando de segundo volante, faz o contrário, leva o Andreas Pereira, que tem uma bola parada ferrada, tem uma visão de jogo ferrada, e hoje ele é o 10 do Palmeiras, ele é o 10, joga de 10. O John, caramba, ele é 10, o Claudinho, que era do Bragantino, ele é 10. Ah, mas aí vai ser o ponto fraco. Tudo bem, cara. Você acha que a seleção da Inglaterra não tem um cara mais ou menos ali? O lateral esquerdo da Inglaterra quebrou o braço pulando uma placa. Você acha que ele é um cara muito... Ele é muito habilidoso? Ele não é, velho. Não é. Entendeu? Só que ele é um lateral esquerdo, velho. Isso aqui ainda é futebol. Entendeu assim? Então, acho que esse que é o ponto, entendeu assim? Toda seleção tem. Só que o Brasil tem essa páfia de não ter, a gente improvisa os craques. Tipo, não, velho. Tipo, o futebol não é mais como era antes. Futebol hoje papum, porra. E você assistir Brasil e Noruega, dá um sono. Depois você assistir México e Inglaterra, né? Pode falar. Que você falou, o Rafinha no Barcelona é melhor que o Yamal, mas joga na esquerda. Exato, para mim é assim, Marcelão. O Vini é o titular, o Rafinha é o reserva. Porra, por que não? É isso aí. O Vini é o titular, o reserva. Pronto, cara. O cara da Noruega lá, o Sorloth, ele é o reserva do Haaland. O cara meteu ele na ponta direita, deu, sei lá, 40 minutos de jogo, tirou. Pois ele para ganhar a bola, porque era tudo nele, porque ele era grande, né? Então, lógico, ele não é bom. Ele ficou perdido. E aí o cara, você viu o cara que entrou? O cara que entrou deu o cruzamento pro primeiro gol, fez aquela jogada que o Alisson fez uma puta defesa no segundo tempo, que ele bateu, a bola passou no baixo da perna de alguém, o Alisson pegou isso,
e deu cruzamento pro Haaland. Se eu não me engano, passe pro Haaland também, mas aí não é nem assistência, não. O Haaland tira da cartola mas o segundo também, gol. Mas o segundo gol também faltou, né? Alguém encostar, né? Ali o Haaland dominou, olhou, Sim. ajeitou e bateu, né? Ninguém chegou nele. E aí, assim, tanto que é o único gol que ele faz que não foi de primeira na Copa. Você pega, por exemplo... Tapa só. Ele teve o tempo de olhar, ver onde ele queria, ajeitar a bola e bater. Não, e parado, né? Porque uma coisa é você ajeitar correndo, né? Mas parado. Você pega... E é o Haaland, né, meu? O cara tem mais gol do que toque na bola, né, meu? Você vai deixar ele fazer isso? Como é que foi o chute que ele deu? Cruzado. Que foi um gol que todos os gols que o Alisson tomou, que foi eliminado, foi chute de bola cruzada. Pelo menos mudou o lado, né, Marcelo? Era sempre o lado direito. Só mudou o lado. E a bola que passou embaixo da perna do Danilo também. Passou embaixo da perna do Danilo. Então, vamos falar. Tafarel, para mim, tem que sair da seleção urgente, porque ele que bancou o Alisson todas essas Copas aí, pelo amor de Deus, tira o Tafarel. É um ótimo goleiro, mas para indicar goleiro é péssimo. Pô, já faltou levar um Hugo, um Carlos Miguel, né? Preparar para a próxima Copa. Agora, os 3 goleiros que estão lá, qual desses 3 vão para a próxima Copa? Nenhum. Talvez o Alisson. Talvez o Alisson, se o Tafarel resolver ficar. Se o Tafarel ficar, o Alisson vai de cadeira de roda. Por idade, o terceiro goleiro com 38 anos, terceiro goleiro, para mim, é o goleiro mais novo, que é o cara que vai para aprender para jogar. A não ser que você tinha 3 goleiros, como a gente tinha na época de Marcos, Rogério, Dida. Aí era uma coisa, agora a gente já não tinha. Para mim, ali era Hugo ou Carlos Miguel. Ponto. Mas, Claudinei, eu acho que ali o que aconteceu para mim ali foi a questão prática de que os 2 goleiros, o número 1 e o número 2, eles têm canela de vidro, né? E aí ele falou, já que eu vou optar por levar por esses 2, eu não vou levar um terceiro que não vai poder ir lá para viver a experiência, que é um cara que corre o risco de ter que jogar. E eu tenho a impressão de que se acontece alguma coisa com o Alisson, quem entra é o Everton. Eu também achava que o Everton entraria no lugar do quarto goleiro. Eu fiquei sabendo hoje. Você viu o quarto goleiro? É o menino lá do Flamengo? O menino do Flamengo levou, pô? Ah, tá de sacanagem. E é o que o Vini falou também, né? Assim, a gente jogou uma eliminatória com o Luiz Henrique sendo o 12º jogador. Sim. Né? E isso com o Estevão. Sim. Né? E assim, aí ele improvisa o Rafinha, ele perde o Rafinha. Até entendo, não vou falar que o Ryan até jogou bem o tempo que jogou. Sim. Mas quando sai o Ryan, Luiz Henrique. Tem que entrar. Porque ele era o cara que entrava lá na frente. Então, assim, e ele não se machucou, e ele não perdeu nada, ele continuou jogando como ele joga. De repente, ele não é mais o cara para jogar. O Claudinei, e existe o Estevão. O Estevão está recuperado, né? Falou que já está recuperado. Você vai trazer o Ederson. O Neymar machucado, levava o Estevão que estava voltando. Não, e outra coisa, Marcelão, o Estevão deu a entrevista e falou que estava recuperado antes do Ederson ser convocado. Já que você vai chamar um cara para a posição do Wesley, que não é da posição do Wesley, leva o principal jogador do ciclo. O Brasil tinha que estar chorando a não ida do Estevão. Até isso o Neymar atrapalha. Ninguém comenta. O Neymar atrapalha em várias valências. Tipo, não é nada pessoal. Eu tô falando do movimento que tá em torno disso, entendeu? Porque não se fala que a gente perdeu, né? Perdeu Rodrigo e Estevão, né? Mas o nosso Rodrigo... meia era o Rodrigo. Não, perdeu há um tempo atrás, mas assim, era o nosso meia... E perde o Estevão, mas ninguém comenta essa fala. Fala-se do Neymar. Assim, o Zico, na Copa de 86, não sei se vocês lembram, foi levado na esperança, porque, porra, é o Zico. O Brasil tem jogadores que jogam mais do que o Neymar. Na atualidade, não tô discutindo o auge de ninguém, até porque eu acho o auge do Neymar discutível. Para mim, o principal jogador do Barcelona era o Messi. O principal jogador do PSG era o Mbappé. Ele nunca foi a maior estrela do time dele, mas tudo bem, não estamos falando de nenhum cara fraco. E acho que ele era violentissimamente bom. Só que eu tô querendo dizer o seguinte: a gente está falando que assim, tem jogadores que estavam, por exemplo, o Estevão estava jogando mais que o Neymar em 2025.
Alguém tem dúvida disso? O Neymar nem estava jogando. O Estevão hoje joga mais que o Neymar. Então, assim, a nossa ilusão sobre o aspecto da marca Neymar, ela cega tanto que a gente não ficou discutindo a possibilidade. Pô, são 26. Não faz o menor sentido você dizer, já que são 26, o Neymar pode chegar lá para jogar o quarto jogo e você não falar isso do Estevão. Tipo, a Espanha fez isso com o Yamal. O Brasil não fez isso com o Estevão. Na cabeça de um Guardiola, por exemplo, isso é o mesmo que comer cocô. Outra coisa que a gente estava conversando aqui, o Ryan entrou mal? Não. O Ryan é ruim? Não. Eu sou um entusiasta de levar o Ryan, eu sou entusiasta de levar esses moleques que não respeitam adversário e vai pra cima. Eu até citei a questão da geração Z, né? Essa galera aí que não responde pra chefe, no futebol tem um lado bom disso. Eu sou muito entusiasta, mas a questão é, você pega, por exemplo, os caras, o Guardiola, o Tuchel, esses caras que jogam futebol, que hoje é o maior nível que tem. Não porque eles são melhores, mas porque eles trabalham com melhor matéria-prima, com a maior mão de obra, porque eles têm dinheiro, né? Mas, assim, o que eles falam é o seguinte, por exemplo, você tem o Vini Júnior e você tem o Rafinha. A partir do momento que você tem o Rafinha, você tem que desenvolver um jogo para o Vini Júnior jogar 60 minutos. Vini Júnior se mata porque a gente tem o Rafinha. Você entendeu? O Ryan com o Luiz Henrique é isso. Luiz Henrique, o Ryan atropelou, beleza. Ryan, nós temos o Luiz Henrique, velho. Se mata porque nós temos o Luiz Henrique. Se o Ryan sair aos 15 do segundo tempo, a gente mantém o mesmo poder de fogo dentro de uma mesma estratégia tática que vale ouro. Porque o futebol é muito físico. No último amistoso que o Luiz Henrique jogou, foi nitidamente que ele teve que jogar, não de atacante, mas fechando o meio, que não é a posição dele. O Ryan, ele tem que jogar para fechar o meio e fechar a lateral, por causa que não tinha um lateral que aguentava, que era o Danilo. Então, e fez bem, tanto para frente, tanto atacando quanto defendendo. Sim. Usou a força física dele. Mas ele não conseguiu fazer o ataque que ele faz, né? Isso, acabou faltando o ataque por causa da questão de não ter um jogador que aguente o tranco. E se você pegar, por exemplo, o Wanderson. Vini, você acha o Wanderson bom? Não, lógico que não. Ele já chama Wanderson. Mas Wanderson? Assim, lateral direito do Mônaco que foi várias vezes com o Ancelotti. Ele foi o Paulo Henrique do Vasco lá. O Vitinho do Botafogo, eles são bons, eles são... Não, cara, mas nós em 86 a gente jogou com o Josimar, velho, entendeu? E ele meteu 2 puta golaços, por quê? Porque você tinha o Leandro foi lá e fez cagada, e você tinha sei lá quem, não lembro quem era, o Joãozinho, o Edson, o Luiz Carlos Vinck, e foi todo mundo machucando. E aí quem que você chamou? O quarto maluco, velho. Um cara que está habituado com aquele local do campo, que está habituado com aquela função. Mas o Leandro, para mim, era nota 10, por exemplo. Nota 10, gênio. Sim. O Josimar era nota 5. Mas ele... Sabe aquele negócio assim, ó? Você tem um cano vazando na tua casa. Você chama um dentista nota 10 ou um encanador nota 6? O cano tá vazando, velho. É encanador que tem que estar aqui, entendeu? Então, assim, para mim é isso. Você mata o Ryan... Porque você tem um cara que, além de já não ter mais físico para aguentar o ritmo de jogo de hoje, é um cara que tem um dia a dia de ser reserva de quarto zagueiro, que é o Danilo. Que é um e o quarto zagueiro ficou no banco e não entrou. Exatamente. O titular ficou no banco. Vini, e da questão do Estevão, né? Porque assim, a contusão do Estevão é uma contusão grave. Sim. Né? Ele foi cortado numa contusão grave. Momentos antes da Copa, ele se apresenta bem. Se foi um milagre, se não foi. Foi um erro médico. Foi um erro médico, porque a contusão dele não era para voltar sem cirurgia. Isso é assim, isso é claro pelo que foi passado. Diferente do Neymar, que ninguém passou, né? A contusão amarela foi escondida. Mas assim, quando ele corta o Wesley, e ele tem uma opção, e nesse momento o Estevão tinha se declarado inteiro.
em condição de melhorar para jogar, já que você ia esperar o Neymar, você podia esperar esse tempo. Aí sim, pô, vamos ver antes de convocar o Ederson se o cara tem condição. Ou, de repente, faz o exame, porra. É lógico. Porque não era um cara um reserva do reserva. Ô, Claudinei, a posição do Ederson é a posição do Bruno Guimarães e do Danilo, que são jogadores que estão acima dele. E a posição do Andrei Santos, que estava também acima dele, que tomou uma trairada montra. Tanto que o Ederson não estava nem ele esperava ser convocado. Mas aquela escola que você falou, né? Ele não era o primeiro a ser convocado. O cara se mostrou um traíra. O cara se mostrou um traíra, não com uma pessoa. Porque aí você fala assim, pô, às vezes esse cara aí é meio ruim de grupo. Desse, né? Não, ele foi traíra com uma meia dúzia, velho, assim, sabe? O João Pedro. O João Pedro estava em condição. Tava todo mundo filmando a família dele porque sabia que ia ser convocado. Ele estava no grupo. O próprio Pedro. Não é porque o Pedro... O Pedro não fazia parte do grupo que ele já levava, né? Mas assim, Claudinei, o Pedro, para quem gosta de futebol, entende de futebol, não faz sentido numa Copa do Mundo você ter o Igor Thiago e você não ter o Pedro. Assim, joga uma bola para os dois, manja a entrevista do Romero, e vê como é que vai ser. E mata. Assim, não precisa assistir um jogo de futebol. Mas a questão aí é assim, vai além. Porque assim, tudo bem, é uma convocação, vamos dizer assim, burra. Uma coisa é ser burro, outra coisa é ser traíra, velho. Entendeu? Porque assim, você tem amigo burro? Eu tenho um monte, traíra nenhum. Entendeu? Traíra não, velho. A partir do momento que eu descobri, tchau, velho. Entendeu? Assim, burro é nós vamos ter risada junto, entendeu? Ô, Vini, eu tô lembrando aqui de um jogo que eu tava e aconteceu o seguinte: o lateral machucou, pediu pra sair. O lateral reserva tava no banco, falou, vou entrar. Ele levantou. Né? Vou entrar. Não levantou. O técnico pegou e chamou um meia e pôs no lateral para improvisar o cara e não chamou o lateral. Aí o lateral levantou. Foi pro vestiário se trocar. Mas é lógico. Tá de palhaçada. Foi para improvisar, né? Porque se você fala, eu vou mudar o jeito de jogar, eu não vou pôr o lateral, eu vou pôr o cara na lateral, na sua posição, né? Então, esses caras aí, o Paulo Henrique, os caras, eles não foram para a Copa e eles viram que na estreia da Copa quem jogou foi o Ibanez. O Ibanez não lateral. Aí ele foi substituído pelo Danilo, que não é mais lateral. Não, se você ver, que nunca foi para mim também. Você leva isso na seleção, você lembra da contusão do Neymar, que o Veiga estava no time. E a última que o tira da Copa, da seleção, né, que ele se machuca, e o Veiga está no banco. Numa época que o Veiga estava jogando bem. Sim. E ele não põe o Veiga, que era o único meia que ele tinha. O Neymar estava jogando meia. Eu falei, ele vai pôr. Foi num jogos das eliminatórias. Eu falei, ele vai colocar o Veiga, que finalmente, o cara que é um meia, que estava jogando bem. E ele não põe. A vontade que deve ter passado no Veiga, mas aí profissionalmente, numa seleção, era sair dali e falar, tchau. E depois não foi mais, porque assim, ele era o meia que a gente não tinha, o Neymar era o meia, então, porque estava, né, que era o Neymar, ele se machuca. Eu lembro que eu estava assistindo o jogo, eu falei, agora ele vai pôr o Veiga. Ele vai melhorar esse time. E ele não pôs, eu não lembro, ele põe um volante. Eu falei, porra, eu acho que ainda era o Dorival, né? Bem, mas Claudinei, o Matheus Pereira joga melhor que o Martinelli de 10. O Martinelli é bem melhor que o Matheus Pereira. Mas o Matheus Pereira joga. O John joga melhor que o Matheus Pereira do que o Martinelli de 10. De 10. Assim como o Patrick. Assim como o Veiga hoje, lá no México, joga melhor que o Martinelli de 10. E detalhe, Claudinho, né, que você falou, né? E detalhe, a gente fala de uma seleção, uma coisa é você improvisar em clube. Uma coisa é você ter a seleção brasileira que você pode levar o cara da posição. Exato. E você tem. Então, assim, quando ele leva o Danilo, que hoje é zagueiro, mesmo que estivesse jogando, e não estava, para ser o lateral, você está dizendo que nós não temos nenhum lateral direito. É isso aí. É o que você declara para os outros. Até Mateuzinho e Matheus Bidu são no melhor que os dois laterais do Brasil. Marcelo, pensa se a Copa do Ryan não seria melhor
se atrás dele tivesse o Mateuzinho? Pô, Lógico, pô. É lógico, pô. O cara tá no veneno, o cara tá jogando ali todo jogo. Ele tá naquela faixa do campo, ele tá marcando ponta o tempo inteiro, velho. E tá voando. Tá correndo, não tô falando tecnicamente, tá? Então, assim, pensa o Ryan, a primeira que o Ryan vem descer, o Mateuzinho cobre. A segunda cobre. A terceira, o Ryan tá chutando no gol lá, velho. Agora, o Danilo atrás dele, ele tem que acompanhar o cara quase aqui na ponta esquerda. Tem que cobrir. Tanto que o gol só sai depois que ele sai e depois que o Endrick vai para lateral. Exato. Porque ficou só o Danilo. E o gol é absurdo. O cruzamento é cruzamento de treino. Não, o corte que ele dá, assim, ele olha e ninguém chega. E aí, assim, aí é gol do Haaland. Não tem como ele não fazer. Não. E você pega o começo da jogada... Fala o nome dele direito, por favor. Haaland. É um cruzamento que jamais pode acontecer. Bem, mas vamos embora, vai, chega aqui. Vamos embora. A gente fica cansado aí. Só para quem vocês estão torcendo? Para quem vocês estão torcendo? Essa pergunta que eu ia fazer agora. Eu acho que eu vou parar, porque assim, eu vim torcendo para Cabo Verde, acabei de torcer para Portugal, torci para o Brasil. Talvez seja eu o problema. Você tá vendendo o seu passe, né, Claudinei? Já mandou lá para Inglaterra. E aí, quanto vocês me pagam para eu ser para a França? É o Mick Jagger, o nosso Mick Jagger, Vini. A única coisa que eu não queria que acontecesse era uma final entre França e Argentina. Que eu não queria nenhum dos dois campeão, mas não sei. Mas, ó, vou falar sinceramente, tá? Eu acho que a Espanha tem... Marrocos já vai dar um atazano na França, mas eu acho que a França passa. Mas eu acho que a Espanha tem total condição de passar da França pela questão do sistema defensivo da França. E eu acho que a Colômbia tá jogando mais bola que a Argentina. É que a Argentina tem a porra do Messi, né? Que é o cara que resolve. Mas eu vou torcer pra Inglaterra. Eu tô torcendo pra Inglaterra. Não, o presidente da FIFA está apoiando os Estados Unidos. Você viu essa do cara que tomou o vermelho, foi revisto? Você viu a história hoje, que parece que o Trump se meteu nessa história, né? Não, o Trump falou que ele é muito bom nos esportes. O Trump falou: eu sou muito bom nos esportes, eu conheço os esportes. E eu agora não dá para confiar em brasileiro, ele falou. Eu até vou torcer para os Estados Unidos sair daqui a pouco por causa disso. Olha, eu vou falar que eu tô com a Argentina, porque eu gosto do Messi, né? Não gostaria que ela fosse campeã, mas o Messi eu acho que é um jogador para mim que é fora da curva. E aí eu tô com os Estados Unidos ainda, mesmo com tudo isso, porque o primeiro jogo que os Estados Unidos fez com o Paraguai, eu achei que foi fantástico. Foi um jogo que eu fiquei assim, se os caras jogassem todos os jogos daquele jeito, não tinha nenhuma seleção que conseguiria ganhar dos Estados Unidos. Mas depois já vi que foi só o primeiro jogo. Não sei se estão escondendo o jogo aí, mas... E algumas seleções começaram a se enquadrar, né? A Espanha começou mais ou menos e agora eu vi o jogo agora com Portugal, assim. Mas Portugal a gente sabe que não chega, né? Mas é um time que se ajeitou. E é um time que se ajeitou. Meio campo ali de Portugal, a Espanha botar na roda ali, eu respeitei, meu. Primeiro tempo parecia que o Portugal era chapecoense, velho. Só que, porra, Vitinha é jogador de clube. Já deu pra ver. Sabe o que o Vitinha me lembra, de verdade? O Tietê, meu. É o mesmo esquema de jogo, Perninha, mascaradinho. Mas agora, assim, né? Vamos esperar, mas eu queria, torcer para a Noruega, né, meu? Ver se o Haaland, mas eu acho que não passa da Inglaterra, o Haaland, mas eu acho que não passa da Inglaterra. Teremos um encontro de, na minha opinião, os dois melhores centroavantes do sem mundo, dúvida, nesse momento. Sim. Mas eu só não queria que desse França e Argentina, mas caminha-se para um encontro desse. Um grande jogo, né? Isso aí. Bem, mas eu acho que vai dar Inglaterra. Inglaterra campeã, Espanha vice, e nós vamos ter a honra de assistir Argentina e França, um jogão sem compromisso pelo terceiro e quarto. Vai ser da hora. Deus te ouça. E o Messi se aposente sendo terceiro colocado. Porque tá aposentando cada hora um velhinho, né?
Mas eu acho que o Cristiano Ronaldo para 2030 ainda joga. Vamos lá. Joga. Boa noite, Claudinei. Ele vai jogar. Em Portugal a Copa, né? Então ele vai ter que jogar. Boa noite, Vini. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. E vamos continuar. E que vem o brasileiro, né? Já podia voltar, que eu já estou cansado de Copa. Essa Copa estava acabando com o meu dinheiro e com o meu fígado. Boa noite, Vini. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Claudinei. Boa noite a todos. Até semana que vem. Isso aí. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Vamos acabar.